Diego Valdez pode ser a bola da vez no Atlético. Diretoria toma decisão sobre Rubens. Cuca tem novo desfalque para quinta. Esse é o Plantão Bica Galo e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Salve massa atleticana, Marco Jeves chegando aqui, dessa vez para a gente trazer novas informações para você, um vídeo mais curto, mais objetivo, com informações principalmente do mercado da bola, que o Galo tá aí em busca de reforços, né? O mercado tá para abrir, a janela vai abrir já no dia 2 de junho e vai fechar, abre no dia 1º e fecha no dia 10 de junho, né? Então, assim, um tempo curtíssimo para o Atlético tomar decisões, para o Atlético resolver essa parte das contratações e alguns nomes são ventilados, alguns nomes começam a aparecer nesse cenário do futebol do Atlético, né? Então, a primeira situação que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o Rubens, né? O Rubens que é um jogador que, na minha visão, e eu tenho trazido isso aqui sem qualquer problema nos conteúdos do Bica Galo, no Café com Jeves, nos nossos vídeos, lives e tudo mais, é o principal jogador do Atlético hoje. Acho que o Rubens ele tem as características que o torcedor ele gosta, as características que o torcedor acredita que tenham identificação com o clube e com a torcida, né? É um verdadeiro torcedor em campo e, além disso tudo, tecnicamente vem correspondendo muito, né? É um jogador que, antes o jogo sem bola dele era o famoso jogo perfeito, né? Um cara que desarmava muito, marcava, intensidade, recuperação de bola, uma série de características que faziam com que ele se destacasse. Com um tempo que se foi se passando, a evolução do Rubens como jogador com bola é muito nítida, né? Ele saiu de lateral esquerdo, aí de repente ele foi utilizado como primeiro volante e aí houve uma desconfiança da torcida do Atlético, né, como primeiro volante, já visto que ele tinha sido segundo volante e meia na base e foi muito bem o Rubens, né, inclusive ele chegou, já pegou a vaga de titular e dali ele foi galgando seu espaço, mas avançando um pouquinho no campo, né, então ele começou como primeiro volante, aí depois ele vai como segundo volante, depois ele já é o meio esquerdo, armador do time, ora já jogou também como ponta esquerda, então é um jogador extremamente versátil, né? É um jogador que a gente trouxe informações aqui no canal Bica Galo exclusivamente em primeira mão de que o Palmeiras tem interesse na contratação do Rubens, né? O Abel é um entusiasta desse jogador e faria um esforço para contratar o Rubens, entendendo que é um jogador que tem uma versatilidade que o atenderia no Palmeiras. O futebol russo, novamente o futebol russo também de olho no Rubens, a gente trouxe sobre Spartak e também sobre Dinamo de Moscou, que estariam prontos para fazer uma proposta para o Rubens. Porém, o Cuca, ele chegou em um determinado dia de coletivo e falou: gente, me preocupa muito a venda do Rubens. É algo que não pode acontecer agora, é algo que seria catastrófico para o Atlético, é algo que iria atrapalhar os planejamentos. Lógico que ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele falou que preocupa muito, que gostaria que a diretoria fizesse um esforço até o final do ano, né? E a informação, de fato, é que a diretoria, nesse momento, nessa janela, não pretende vender o Rubens. Entende que se vender o Rubens vai vender um dos principais jogadores, entende que se vender o Rubens não vai conseguir uma reposição à altura, o Cuca também vê dessa forma, porque é um jogador de qualidades mais raras, né, que tem uma versatilidade diferente, você não vê um monte de Rubens por aí no futebol brasileiro, né, então é um jogador muito difícil de ser reposto, principalmente nessa parte da intensidade, dessa qualidade que ele tem. Né? Então a diretoria nesse momento decide não vender o Rubens, tá? Pode ser que venda no final do ano, pode ser, né? Se chegar uma proposta indecente, né, com aquele filme com a Sharon Stone, se chegar uma proposta indecente para o Rubens, né, de, sei lá, 13, 15 milhões de euros, o Atlético não vai vender, Jeves? Aí já é outros 500, né, pessoal? Mas eu falo das propostas comuns, que chegam 6, 7, sabe? 8 milhões de euros, eu acredito que o Atlético não venda. Mas se chegar um negócio ali para cima de 12 milhões de euros, eu acho difícil segurar, porque é aquele negócio que você já sabe, o clube tem que fazer caixa, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu acho que venderia sim. Mas eu acredito que essa proposta não chegue agora.
Acredito que o Rubens tem muito a fazer no Atlético ainda, né? Se ele continuar nessa toada e ainda for na evolução que o Cuca falou, o Rubens não atingiu o ápice dele ainda. O auge dele ainda não chegou. Tem só 23 anos. E se ele ainda não chegar, se ele ainda continuar evoluindo, no final do ano ele vai valer muito mais dinheiro. Então, nesse momento, a diretoria não pretende vender o Rubens, tá? Uma outra informação, né? A gripe braba aqui em Belo Horizonte e no Brasil inteiro, né? Onde eu trabalho tem funcionários do Brasil inteiro, então tá todo mundo gripado, uma coisa horrorosa esse tempo, né? Esse outono que daqui a pouco tá virando inverno. E o próprio Hulk revelou que 6 ou 7 jogadores do Atlético tinham jogado gripados e tudo mais, inclusive ele, né, a tal da influenza, né, que é o vírus da gripe, né, e tem tipo A, B, C, D. E mais um jogador, né, que supostamente não, um jogador que não treinou, né, com o Atlético, não treinou com o resto do elenco e que supostamente pode ser um desfalque para amanhã, o jogo contra o Cienciano, jogo difícil, jogo à noite, 9h30, né, com torcida na Arena MRV. O Galo tem o alento da volta da massa, né, que agora pode voltar a assistir um jogo de Sul-Americana depois de ter ficado por fora contra o Iquique e também contra a equipe do Caracas, né? Então, o Bernard, né, tá gripado, né, tá também aí depauperado e talvez ele possa ser um desfalque para amanhã. Mais uma preocupação, né, pessoal? Um jogador ali que entrou contra o Corinthians como titular, não foi tão bem, mas ter o Bernard no banco, ele tem entrado melhor quando ele entra no segundo tempo, entrou bem em várias partidas, deu assistência, né? Então, contra o Caracas, deu assistência contra o Iquique e tal, contra o Caracas não, contra o Maringá, né, pro gol do Lianco, deu assistência contra o Iquique, recebeu uma assistência, fez um gol numa assistência do Júnior Santos contra o Iquique, ainda que o Galo tenha perdido. Então, assim, o Bernardo ele vem numa evolução, não jogou tão bem contra o Corinthians, mas também não foi tão mal assim, né? Só que a gente espera mais do jogador, então pode ser mais um desfalque. E, por fim, a bola da vez no Atlético, Diego Valdés. Diego Valdés, camisa 10 do América do México, jogador também da seleção chilena, jogador que lá no Chile, em 2022, ganhou o prêmio de futebolista do ano, o craque do ano do futebol chileno, é a bola da vez no Atlético. O Atlético nega as negociações, mas a gente sabe que tem conversas pela contratação do jogador. Tá? O Atlético pretende se resguardar nesse mercado, porque, segundo a apuração do Bica Galo, o Valdés ele tem uma concorrência ainda do futebol mexicano, do futebol brasileiro não tem, né? Eu vi que alguém falou que tinha, a gente apurou que não tem essa concorrência do futebol brasileiro. No passado, o rival Cruzeiro até tentou contratar o Diego Valdés ano passado, mas esse ano, a princípio, o Atlético tem rivais mais no futebol mexicano do que no futebol chileno. O Valdés é titular da equipe do América do México, é um jogador importante, né, do André Jardine, é o camisa 10, exatamente. Ele veste a 10 do América do México e tá lá há um bom tempo, tem 141 jogos por lá, com 31 gols e 38 assistências. Então é um jogador que faz gol, um jogador que cria muito, né, e seria, sim, uma boa opção para o Atlético na camisa 10. Vamos ver se essa negociação fecha, se esse pode ser o novo armador do Galo. De qualquer forma, eu agradeço muito a audiência de vocês. Esse foi mais um Plantão Bica Galo aqui no Bica. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Esse é rapidinho, esse é Plantão Bica Galo.